Eu sou o pastor Manuel Carlos, peço a você, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com os amigos e que Deus abençoe a tua vida. Eu quero falar com você de um assunto importante no Brasil, que é a política brasileira dentro da igreja. Eu, particularmente, não concordo com a política dentro da igreja. Eu acho que a igreja deve estar na posição dela, cuidando, respeitando, amando, zelando pelas pessoas que chegam na igreja. O pastor, ele deve ter obediência à voz de Deus, obedecer às regras da palavra de Deus, manter a sua fé, a sua confiança em Deus e levar as pessoas a Cristo e não fazer do altar um palco político. Eu não concordo com a igreja que vive fazendo do seu altar um palco político. Você pode até discordar comigo, mas é o meu pensamento, porque a igreja deve ter um objetivo: levar as pessoas a Cristo. Quando a igreja deixa de fazer essas coisas e se envolve com a política, ela passa a incitar as pessoas ao ódio, à difamação, aos palavrões. É o que hoje nós vemos muito na internet, pessoas que se diz de Deus, que estão dentro de uma igreja, defamando o seu irmão, falando mal do próximo, criticando porque aquela pessoa não tem a ideologia política dela. A igreja, dessa maneira, ela está pecando, ela está se corrompendo, porque a igreja de Cristo, ela não deve ser uma igreja que vai partir para a guerra, para a briga, para a ameaça. Do contrário, a igreja deve ser pautada pela paz, pelo amor, pela perseverança, pela obediência à palavra de Deus, pelo respeito à pessoa, mesmo que ela não concorde com a sua maneira de pensar. Não é porque eu ou outro não concorda com a sua maneira de pensar que você vai tomar uma posição contra mim ou contra o seu próximo. É a hora que nós temos que entender. O pastor, quando ele leva para o altar a política, quando ele defende um lado da política no altar, ele está induzindo a igreja ao erro. Ele está levando a igreja a se afastar de Cristo Jesus. E essa igreja se transforma numa religião que não tem nada a ver com Deus. E ali as pessoas, elas passam a seguir um líder que tem uma ideologia política, que não tem mais uma vida com Cristo e em Cristo, porque a política, ela corrompe. Você acha, amigo, que o seu pastor, o seu líder, ele vai colocar a cara para defender alguém sem um interesse? Você acha que o seu líder vai defender um político e não vai levar nada nisso? É só porque ele simpatiza com o político tal? Você está muito enganado. Por trás dos grandes líderes evangélicos existe uma força chamada poder, dinheiro, conquista. Os grandes líderes evangélicos, por trás deles existe a força do poder financeiro. É isso que leva os grandes líderes a defender um lado na política, que seja qual lado for.
independente que seja de direita ou de esquerda. Eles não vão fazer nenhuma defesa de um lado se eles não tiverem a sua vantagem. E a igreja fica no meio, perdida, brigando, dividida, um não concorda com o outro, um debate contra o outro, cria-se um campo de guerra, e Deus não pode operar no meio de tal coisa. Deus, ele não opera no ódio, Deus não opera na mágoa, Deus não opera na ameaça, Deus não opera aonde existe o profano. Por isso, a Igreja Evangélica do Brasil, hoje, por ter se envolvido diretamente e indiretamente com a política, a igreja vai se tornando profana. E Deus não opera no profano. Por isso, eu digo a você que está dentro de uma igreja, esse é o meu pensamento. Não concordo com o pastor, com a liderança que se envolve diretamente como cabo eleitoral na política, que vive pregando política em cima do altar, independente de que lado a pessoa esteja. A igreja deve ser, na minha visão, independente de política que seja a ideologia de qualquer pastor, de um lado ou do outro. A igreja deveria estar na sua posição, igreja de Cristo, levando as pessoas a Cristo, para que elas tenham salvação, para que elas tenham vida eterna, para que elas mantenham a sua fé, a sua confiança e permaneça em Deus. Esta é a minha ideologia, é o que eu penso. Por isso, eu digo a você, cuidado com as lideranças que estão fazendo do altar da igreja um palco político. Eu quero orar por você, Pai, neste momento. Eu oro, Senhor, por essas vidas que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor venha fortalecer, venha abrir o entendimento, que elas venham entender, Pai, que a vida com Deus não pode estar ligada a nada desse mundo, porque as coisas terrenas, Pai, elas são terrenas, elas não edificam a nossa vida. As coisas espirituais não se misturam com as coisas terrenas, Pai. Por isso, meu Deus, abra a mente dessas pessoas, que elas tenham um entendimento de que elas têm que buscar a Tua misericórdia, a Tua compaixão e ficar longe das ameaças, dos conflitos, ficar longe, meu Deus, de brigas, de politicagem, ficar longe, ó Pai, dos problemas que tenham surgido dentro da igreja por motivos políticos, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço, abra as mentes, os corações, fortalece, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu peço a você, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com os amigos e que Deus te abençoe até o próximo vídeo, em nome de Jesus.